Oi, bora então nesse vídeo fazer análise do livro Balada de Amor ao Vento. E o que acontece? Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco maior, assim, porque a gente não vai dar aquela visão geral do livro, sabe? Ah, você sabe o enredo, porque o que mais tem aqui no YouTube são vídeos bons, tá? Que falam o enredo todo, você consegue entender a história só nesses vídeos. Mas a questão é que, cara, quando você vai para a FUVEST, ela não vai ficar muito nisso, ah, você sabe o enredo. Por quê? Eu até comentei no vídeo do canal, algo do tipo, você sabe o enredo, eu sem enredo, como que eu vou saber quem interpretou melhor o texto? A FUVEST, ela fica muito nessa pegada social, principalmente nesses últimos anos. Então, o que acontece? Nessa aula, a gente vai analisar capítulo a capítulo desta obra. Então, nós vamos passar por todos os capítulos e nós vamos ver os pontos principais que trazem muito essa questão social. E eu fiz questão de colocar isso aqui bem em evidência, porque é isso que a prova da FUVEST ela tem cobrado. Por exemplo, se você pegar até, exemplo, a FUVEST 2014, 2015, até mais ou menos esse ano, você vai perceber que ela vinha numa pegada muito mais é, principalmente na primeira fase, de perguntar assim a questão dos personagens em si, da história em si. Agora, a FUVEST está numa questão muito mais, não tanto do enredo que você tem que dominar. Sim, você tem que dominar o enredo, mas mais importante do que isso é você entender realmente o que está acontecendo ali. Então, aqui nessa aula nós vamos fazer justamente isso. Vamos passar por toda essa análise de cada um dos capítulos. Então, senta aí e anota, porque vai ser muita coisa, mas eu tenho certeza que essa aula aqui vai ser um diferencial mesmo, que você vai dominar esse livro e você vai ver o tanto de contextualização que a gente pode fazer com este livro aqui, tá? Então deixa eu abrir aqui minha tela. Opa, deixa eu só diminuir um pouco a minha imagem. Aí, foi. Tá. Então, quando a gente fala de Balada de Amor ao Vento, né? A gente tá falando da Paulina Chiziane, né? É uma escritora moçambicana. E é algo bem relevante que já tem muito a ver o porquê que a FUVEST também, um dos motivos que fez a FUVEST colocar essa obra na prova, é porque Paulina Chiziane, ela foi a primeira autora, né? Primeira escritora a ter um livro publicado em Moçambique, né? O livro foi publicado em 1990. Então foi o primeiro livro publicado por uma mulher. Então a gente vai ver que esse livro também carrega muito, muito essa questão de como que a mulher é colocada na sociedade, principalmente porque a gente vai ver que a gente está falando de um contexto em que tem a poligamia, onde um homem é casado com várias mulheres ao mesmo tempo. Então a gente vai ver como que é colocada essa posição da mulher. E sendo esse o primeiro livro, né, que o primeiro livro é publicado por uma mulher em Moçambique, então isso aqui vai ser bem importante para a obra. E ela vai se passar basicamente em Moçambique, em diferentes áreas de Moçambique, e um pouco, em apenas um momento, vai para Angola também. Mas depois a história retorna lá para Moçambique e a gente vai ver tudo isso aqui com mais detalhes, tá? Então, a gente vai vendo a história conforme eu fui separando aqui os trechos, tá? Nós vamos analisar cada um dos capítulos aqui. E aí eu vou te falando já o que tá acontecendo, certo? Quem me dera voltar aos matagais. Calma aí, deixa só eu. Aí. Quem me dera voltar aos matagais. Ah, mas por que tá tão. Ah, é porque não tá uma reta, né? Oi, deixa eu só ver aqui se. Tá muito grande. Não, dá para ver. Então, capítulo 1, começa assim, ó. Quem me dera voltar aos matagais da minha infância, galgar as árvores centenárias, como os galagalas, e comer frutas silvestres na frescura e liberdade da planície verde. Então, o que acontece? No momento atual, no momento presente, a personagem principal, que se chama Sarnal, ela já tá bem velhinha, e então toda a história do livro é o quê? Com base nas lembranças dela do passado, tá? Então, no presente, ela já é uma senhora, só que ela vai recordar, ó, que me dera voltar aos matagais da minha infância. Então o livro, o que ele tem é justamente, sabe Memórias de Marta, quando ela contando como foi a vida dela de criança? Aqui é algo semelhante. Aqui, a Sarnal, essa personagem, ela vai relembrar o que aconteceu, como que foi a vida dela, até aquele momento, né, que agora ela já é uma senhora. Fecha os olhos, transpondo a barreira do tempo, nada mais do que essas relembranças. Essas lembranças, tá? Perdão, essas lembranças.
Foi em Mambone, saudosa terra residente nas margens do rio Save, que aprendi a amar a vida e os homens. O que acontece? Nesse livro aqui, apesar de ser uma narrativa, ele tem um tom poético muito forte. Então, por exemplo, aqui, ó, esse rio Save, ele vai estar presente em diversos momentos da história da personagem principal, tá? E o que acontece? Ele tem um tom muito poético, então muitas vezes quando ela vai relembrar alguma situação da vida dela, sejam situações difíceis, algumas poucas situações felizes, ela sempre coloca um tom muito poético e a questão da natureza sempre é colocada muito em evidência. Então ela fala do rio Save, foi por esse amor que me perdi, para me encontrar aqui nesta mafala de casas tristes, paraíso de miséria. Então acontece, toda a história vai ser baseada o quê? Como uma consequência desse amor que ela vai conhecer, mas que vai perder e vai reconquistar, depois vai perder de novo. E por conta desse amor, ela trilhou a vida dela em um caminho que ela foi parar em uma região chamada de Mafalala. Aqui eu esqueci de colocar mais um L, tá? É Mafalala, tá? Que é uma região muito pobre lá de Moçambique. Então ela tá falando assim, ó, eu tô lembrando que eu era criança, relembrando o meu amor, e eu me perdi por esse amor, ela ficou tipo louca de amor. Só que, como uma consequência, a gente vê que esse amor foi bem prejudicial na vida dela, ela acaba terminando a vida dela numa região muito pobre. Como ela mesma diz, paraíso de miséria. Então a gente vai entender o que está acontecendo. Isso daqui. Que a terra é a mãe da natureza e tudo suporta para parir a vida. Como a mulher, os golpes da vida, a mulher suporta no silêncio da terra. Então eu até fiz questão de separar esse trecho porque é muito importante. Já vamos ler de novo. Que a terra é a mãe da natureza e tudo suporta para parir a vida. Como a mulher, os golpes da vida, a mulher suporta no silêncio da terra. A gente vai ver que, cara, pensa numa vida sofrida. Nós já sabemos que ela vai falar de um amor que ela conheceu, e agora ela tá falando que a mulher, da mesma forma que a terra, ela suporta dores para parir a vida. Os golpes da vida, a mulher suporta no silêncio da terra. Então esse livro, ele tem como um dos seus objetivos mostrar justamente essa questão da mulher, como que ela é colocada em situações muito difíceis nessa sociedade aí. E a gente vai ver o que aquele amor que ela conheceu nas margens do rio Save, né? Como que aquele amor fez com que a vida dela fosse parar em uma região tão pobre, né? Que é a Mafalala. Certo? O passado é que faz o presente. E o presente, o futuro. O passado persegue-nos e vive conosco cada presente. Eu tenho um passado, esta história, que quero contar. Então, olha só, o passado é que faz o presente. Por quê? Nós sabemos que ela tá falando, então, já senhora, e ela tá numa região muito pobre, né, na Falala. E quando ela fala o passado é que faz o presente, ela tá falando, ó, isso que eu tô vivendo, essa situação aqui, ela é um dos frutos das coisas que eu vivi no passado, das consequências das coisas no passado, tá? O passado persegue-nos, ou seja, ela tá falando assim, muitas vezes você não consegue escapar daquilo, porque mesmo no presente você vê ainda consequências das atitudes do passado, tá? Aqui tá junto, tá? Que eu, na hora de digitar, esqueci de dar o espaço, ó. E persegue-nos e vive conosco a cada dia. E é essa história que eu quero contar. Então, esse começo aqui, ela tá meio que se apresentando. Ela tá falando assim, ó, eu vou contar da minha história, eu vou falar do amor que eu conheci quando eu era mais nova, né? Ela vai falar que conheceu, daqui a pouco a gente vai ver, ela vai falar assim, que conheceu esse amor no dia mais feliz do mundo. Então vai ser algo bem poético mesmo, a gente vai perceber bastante isso. Mas é muito interessante esse trecho aqui, a Terra é a mãe da natureza e tudo suporta para parir a vida. Tudo suporta para parir a vida. Como a mulher, os golpes da vida, a mulher suporta no silêncio da terra. Então, eu fico com esse trecho aqui na cabeça, porque de tempos em tempos a gente vai relembrar dele, tá? Então, esse trecho aqui é bem importante. E aqui, eu coloquei início porque, de fato, agora então ela vai falar das lembranças dela. Agora é quando começa a história dela do passado. Então, vamos ver como que começou.
Tudo começa no dia mais bonito do mundo. Olha, eu tô muito poético, no dia mais bonito do mundo. Beleza característica do dia da descoberta do primeiro amor. Na aldeia realizava-se a festa da circuncisão dos meninos já tornados homens. Jovens dos lugares mais remotos estavam presentes, pois não há nada melhor do que uma festa para a diversão. Os rapazes já tornados homens passavam entre alas como heróis. Eu assisti o espetáculo maravilhada. Então, cara, não tem como a gente falar desse livro e não perceber que há uma crítica. Por quê? O que tá acontecendo? Ela tá recordando quando ela era bem jovem e teve uma festa meio religiosa lá. E o que acontece? Nessa festa, o que acontecia? Eles faziam a circuncisão dos meninos, tá? E como tá falando aqui, ó, dos rapazes que se tornavam o quê? Heróis. Por quê? Naquela cerimônia, o processo de circuncisão era muito dolorido. Então, os rapazes, depois de passarem por aquele processo, eles eram vistos muito como heróis. E a gente percebeu que o livro quer criticar isso. Porque sabe aquele amor da vida dela? Então, ela conheceu ele justamente nessa cerimônia de circuncisão. E ela passa a ver esse homem que vai se tornar o amor da vida dela como um herói. Porque vai ter um burburinho de que na circuncisão ele foi o mais valente, ele foi o mais centrado. Então ela vai começar a criar a imagem de esse é um homem de verdade, um homem com valor, um herói mesmo. Só que a gente vai ver que, na verdade, aquela imagem transmitida não é a imagem real. Disseram que ele foi distinto. Quem? Esse homem pelo qual ela vai se apaixonar. Disseram que ele foi distinto e comportou-se lindamente mesmo nas provas mais difíceis. Aquela imagem me maravilhou. Então, olha só a imagem que ela está construindo. Ela vê um rapaz valente que se tornou homem. Disseram que ele foi distinto. Esse livro aqui, ele tem com certeza um teor muito crítico à hipocrisia, sabe? Porque ele demonstra ser algo que, na verdade, ele não é esse homem pelo qual vai se apaixonar. Aproximei-me dele e falei com doçura, e com muita indiferença respondia às minhas perguntas. Então, quando ela vê esse cara, esse herói, ela pensa, eu vou me aproximar dele. Só que ele no começo ele despreza bastante ela. E ele despreza, mas depois ele vai dando mais abertura a ela, tá? E aí se lembra daquele trecho que a gente viu, que a mulher, da mesma forma que a terra suporta as dores para parir, né? Para gerar a vida. Capítulo 2. Não consegui fugir às tramas da serpente. A serpente, a sarnal arrastava para o abismo. Ah, aqui ó. Nesse capítulo 2 está falando o seguinte: eu não conseguia fugir às tramas da serpente. A sarnal o arrastava para o abismo. Mas eu quero ser padre. O que acontece? Aqui nesse livro há um teor muito também religioso. E aqui, o que acontece? Aqui quando fala de serpente, há uma analogia ao que a Bíblia diz lá em Gênesis. Quando teve a serpente que levou à tentação, que fez o homem, que causou a queda do homem, né? E aqui tá falando o seguinte, ó, não consegui fugir às tramas da serpente. Ele tá falando assim, ó, esse daqui é o rapaz pelo qual a Sarnal se apaixonou. Por quê? Esse rapaz, ele estava estudando para ser padre, ou seja, ele não poderia, obviamente, ter relacionamento. Então, ele tinha essa vocação de ser padre, ele queria ser padre, porém, ele fala que o quê? A serpente colocou uma trama nele, ou seja, tá tentando impedir ele de ser padre, e ele tenta fugir desse abismo. Só que ele, o que acontece? A gente viu que esse rapaz aí, ele desprezava a Sarnal, mas depois ele acaba se apaixonando por ela de verdade. Então agora a gente vai ver o que que acontece aqui. Mas eu quero ser padre. E aí acontece, ó, que pena não saberes ler. Escrever-te-ia uma carta linda, Sarnal. O que acontece? Esse rapaz, o nome dele é Muando. E o que vai acontecer? Ele tá numa escola, estudando para ser padre, e ele começa a escrever cartas. Só que olha só, que pena não saberes ler. Esse Muando, ele era um cara bem inteligente, ele estudava, e aqui se vê algo que também que pode ser colocado pela prova. Olha o que diz. Esse cara, que pena não saberes ler. Escrever-te-ia uma carta linda, Sarnal.
Então aqui a gente já vê a diferença na questão do estudo, né? Enquanto ele sabia escrever, tinha um conhecimento legal, a Sarnal, que é a nossa personagem, que não sabia nem ler. Então, quem dirá interpretar algo, sabe? Literário. O padre pegou no papel e leu em voz alta. Moando molhava-se em lágrimas. Então, o que acontece? Obviamente, o padre não gostou nada daquilo, porque como que Moando poderia ser padre se ele estava apaixonado? E o padre, ele descobre, ele lê essa carta que o Moando estava querendo escrever para Sarnal, e a partir daquilo, esse padre ele começa a ir atrás de qualquer relacionamento que alguns rapazes estivessem tendo, porque eles estavam usando para ser padre, então aquilo não faria sentido, certo? Moando não teve outro remédio a não ser se conformar. Facilmente se adaptou aos trabalhos. O que acontece? O Moando, o Moando e outro rapaz também, o Salomão, eles foram pegos e aí eles foram o quê? Expulsos. Eles foram expulsos da escola que estavam estudando para ser padre. E ele não teve outra opção. Ele teve que se adaptar aos trabalhos, ou seja, sair e trabalhar normalmente. Então, olha só nesses 2 capítulos, a gente já viu aquele trecho lá. A terra é a mãe da natureza, tudo suporta para parir a vida. Como a mulher, os golpes da vida suporta no silêncio da terra. Então tá falando como que a mulher tem de suportar muitas vezes as dores. E aqui nós vimos, ó, que pena não saberes ler. Escrever-te-ia uma carta linda, Sarnal. Então a gente vê que até a falta de educação a negligência que tinha com o estudo das mulheres, né? Como que isso até impedia elas de viverem muitas coisas, até mais pessoais, né? Ela não conseguia ler algo que foi escrito para ela porque ela simplesmente não sabia ler. Então, você vê um ponto que pode ser colocado. A Fulvestre não tá muito naquilo, sabe? Do tipo assim, qual que é o nome do rapaz pelo qual a personagem principal se apaixonou? Ela teve quantos filhos com ele? Em quantas cidades diferentes se passa a história? A Fulvestre não quer isso, porque isso daí você coloca no chat GPT ali, ele já fala para você todas essas partes mais gerais ali da prova, do livro, né? Perdão. Então ele quer isso mais pautado ali, certinho? Então, olha só, isso só no capítulo 2. Capítulo 3, então, capítulo 2, Moando saiu do convento. Saiu do convento, não, perdão. Saiu daquela escola que ele estava se formando, né, estudando para ser padre. Ultimamente, vemo-nos poucas vezes. Ele diz andar metido nos negócios do pai. Eu já te disse que minhas irmãs são preguiçosas e eu tenho que fazer todo o trabalho de casa. Então, o que aqui começa uma contradição na vida de Moando? Que é o seguinte, a gente viu que ele, então, saiu porque estava apaixonado pela Sarnal. E aí, o que você pode pensar? Pô, então ele vai ficar com a Sarnal. Só que o que acontece? Ele tem uns encontros com elas, eles têm relações sexuais. Só que ele, depois de um tempo, ele começa a evitar a Sarnal. Ele começa a inventar muitas desculpas. E uma das desculpas que ele fala é o seguinte, ó. Ele diz primeiro que andava muito ocupado com os negócios do pai. Depois ele começa a falar que as irmãs eram preguiçosas e que por isso ele precisava ajudar no trabalho de casa. Tá? Então ele começa a inventar muitas coisas. Só que a Sarnau, tipo, fala assim, cara, desembucha, você fica enrolando aí, falando que tem que trabalhar com seu pai, mas fala a verdade. E aí ele fala realmente que ele estava inventando história, mas que na verdade ele estava indo embora. Hoje é o dia da nossa despedida. Vou partir para muito longe. E ele fala assim, Sarnau, foi bom esse tempo aqui, mas eu tô indo embora. Só que qual que é o rolo aqui? A Sarnau estava grávida dele. Então, assim, ó, você ia ser padre, você se apaixonou por mim, você saiu do lugar que você estava, nós tivemos um filho. E agora? Ela pensa assim, pô, você vai ter um filho, você vai ficar aqui comigo. Aí olha o que o cara fala. Acho bonito ser pai. É bonito ser pai. Eu agora vou partir para não voltar mais. Então é aqui, nesse trecho, que começa a história de dor da Sarnau, basicamente. Por quê? Esse cara ele vai ficar, não vai em volta. Ele faz um filho nela, depois ele some, depois ele volta. Então aqui o livro, como é dito, como eu falei no primeiro momento, ele faz uma crítica à hipocrisia também. Pô, o cara tá estudando para ser padre, é um cara religioso, e como que tem
essa postura, sabe, de alguém que tem um filho e abandona. Então, de novo, a mulher como a terra que suporta as dores para parir a vida. Então, esse filho ali, ela vai ter que dar um jeito sozinha, sem a presença do pai. E olha o que o Muando fala para ela: eu vou casar com uma rapariga que meus pais escolheram para mim. O que acontece? O Muando, ele querendo ou não, ele se destacava um pouco pela sua aparência física e por conta que ele tinha estudado. E o que acontece? Os pais dele arranjam um casamento com uma mulher chamada Sumbi. Só que essa mulher, ela não gostava do Muando. O livro deixa muito claro que ela se casou com o Muando porque ela gostava de outro cara muito rico, só que ele não quis nada. Então, tipo assim, ó, não tem tu, vai tu mesmo, sabe? É o que tá tendo pra hoje. E aí, ele fala assim, ó, cara, eu vou me casar, eu vou cuidar de uma outra. Eu vou me casar com outra mulher. Então, assim, eu sei que a gente vai ter filho, mas aí você tem que segurar as pontas. Lancei olhares de despedida a todas as coisas, tudo me inspirava para a partida. Então, o que acontece? A, a personagem, a Sarnal, ela nutria muita paixão, só que no nível já desemparado, quase. E aí, quando ele vai embora, imagine, ela sabe que tá grávida dele, agora que ele vai embora, então, ela fica sem saber o que vai fazer, tá? E aí, ó, de novo, então a mulher que foi abandonada, esse teor crítico, tá? Só que depois nós vamos ter que fazer umas ressalvas aqui também, porque também é muito perigoso você olhar ó dessa perspectiva aqui, tá? Ias-te afogando e um pescador salvou-te. O que acontece? A Sarnal, ela simplesmente... Eu voltei a tela? Ah, voltei. Ias-te afogando e um pescador salvou-te. O que acontece? A Sarnal, ela não supera basicamente isso. E ela tenta se acabar com sua própria vida. E ela se joga no rio. Só que acontece, enquanto ela tava se afogando ali, veio um pescador e salvou ela. Veio um pescador e salvou ela. Então, assim, ela não morre, porém, ela perde o filho. Ela perde o filho. Então já vem aquele processo de dor. Vem aquele processo de dor. Tá? E o que acontece, ó? Aqui tem um trecho também que eu acredito que a Fulvestre ela vai pegar nesse ponto aqui também, que é o seguinte, ó. Lembra quando o Mondo estava falando lá das coisas que ele não podia ir porque estava ocupado no negócio do pai? E também tem esse trecho aqui. Já te disse que minhas irmãs são preguiçosas e eu tenho que fazer o trabalho de casa. E aí, a escritora, né, que tá lembrando assim, ela fala assim, mas aonde já se viu o homem ter de lavar louça se tem mulher na casa? Então eu acredito muito provavelmente que a Fulvestre pode cobrar nisso, sabe? Nessa questão até das distribuições diárias dos afazeres, né? Da vida cotidiana, da casa. Porque ela fala assim, onde já se viu um homem fazer trabalho como lavar louça se tem mulher ali na casa? Então, o que é complicado é porque esse livro ele tenta desconstruir muita coisa e ele acaba sendo um pouco impreciso também em alguns pontos. E a gente já vai ali analisar também esses pontos ali de imprecisão, certo? Mas então vamos analisar o que o livro está falando. Depois a gente vai discutindo, tá? Então é isso. E aí vamos para o capítulo 4. Diz o seguinte: Sarnal, minha Sarnal, que destino é o teu. Embone a mulheres mais belas e trabalhadoras do que tu. O que acontece? Esse livro aqui, ele tem alguns saltos que nós falamos, que é o seguinte, ó. Eu falei pra você que ela tentou, né, acabar com sua vida, daí ela foi resgatada por um pescador. Aí o capítulo 4 começa: Sarnal, minha Sarnal, que destino é o teu? Embone a mais mulheres mais belas e trabalhadoras do que tu. O que acontece? Nesse livro aqui, eu preciso que você tenha em mente que acontece muito algo chamado de salto, que é o seguinte: tá num lugar, então ela acabou de ser resgatada, perdeu o filho, porque ela tentou acabar com sua vida, e aí depois já vai, Sarnal, você é muito sortuda, porque você foi escolhida. Aí você demora um tempo. Seriamente, cada capítulo, geralmente você demora, vai, uma página e meia pra entender o que tá acontecendo. Porque você fala, ué, calma aí, não acabou de perder o filho? O que tá acontecendo? Você foi escolhida, você é a mulher mais sortuda, o que acontece? Basicamente, é o seguinte, ela se torna a mulher do rei. Então aquela mulher que sofrida, acabou de perder um filho, ela se torna mulher do rei. E é por isso que começa
esse trecho assim: Sarnal, minha Sarnal, que destino é o teu, em Mambone há mais mulheres mais belas, há mulheres mais belas e trabalhadoras do que tu. Agora serei a esposa do futuro rei desta terra. Então acontece, o rei, o Ninguele, estava procurando uma esposa. Só que o que acontece? Até tinha encontrado uma, mas a rainha, a mãe dele, não gostava. Ele seria o futuro rei, né? Ele não era rei ainda, que o rei estava vivo ainda, o pai dele, né? Então ele se tornaria o futuro rei, o Ninguela. E ele estava caçando uma esposa. E ele até encontrou uma, só que a mãe dele, a rainha, ela não gostou. E ela acaba encontrando a Sarnal, essa personagem nossa aqui, e ela passa por uma semana, né? E cuidando e tudo mais, para ser apresentada ao rei. Aos que considerem belas as mulheres de pele clara, outros acham belas as feições harmoniosas. Cada mundo tem a sua beleza. Então, o que é legal, esse trecho aqui é justamente depois que fala que ela passou por uma semana, né, se cuidando e tudo mais. E aqui também, outro ponto que a prova pode pegar, que é o seguinte, a questão de padrão de beleza, né, que já é algo que até eu acredito que o Enem, né, eu sou totalmente focado na FUVEST, sinceramente, fiz poucas provas do Enem, vejo pouca coisa do Enem, sou focado totalmente na FUVEST, mas eu sei que também o Enem, ele tem algo assim, sabe? Essa crítica também. E que tá falando assim, ó, cada mundo tem a sua beleza. Então pensa, a Sarnal, ela era pobre. Ela tinha de lidar tudo sozinha. Ela, com certeza, fazia trabalhos que, meu, debaixo de um sol escaldante, devia ter mãos calejadas também, até para um serviço braçal. Só que eu falo assim, ó, cada um, em cada mundo, tem uma beleza. Tanto é que ela fala que naquela região você tem a pele marcada, você tem os pés. Eu esqueci o termo que ela usa, não é os pés rachados, ela tem os pés. Eu esqueci o termo que ela usa. Ela fala assim: isso daqui é beleza. Por quê? É sinônimo de trabalho, é sinônimo do labor. Ah, aqui, ó, até aqui embaixo, aqui, ó. São mais belas as mãos calosas, os corpos que lutam ao lado do sol, do vento e da chuva para fazer da natureza o milagre de parir a felicidade da fortuna. Então, justamente falando assim, ó, não falou que em cada mundo tem a sua beleza? Então, aqui a beleza tá em você ter o quê? Mãos calosas que trabalham, corpos que lutam ao lado do sol, ou seja, aquele corpo marcado, né? A pele marcada, porque, meu, está debaixo do sol de Moçambique. A história se passa em Moçambique, então, com certeza ali o sol não é tranquilo. Então, de novo, aqui, o que, que o livro pode pegar, né? Essa questão de beleza, né? Como que ela acaba mudando para cada região. E o capítulo 5, então, assassinou a esposa do futuro rei. Sarnal, o homem é o deus da terra. Teu marido, teu soberano, teu senhor, e tu serás serva obediente, escrava dócil, sua mãe, rainha. Então, o que acontece? Aqui o livro está falando o seguinte, ó. O livro ele faz uma crítica, isso não tem como negar, ao casamento, à estrutura da família. E é colocado assim, ó, o homem é o Deus da terra, teu marido, teu soberano, teu senhor, tu serás a serva obediente, escrava, dócil, sua mãe, rainha. O que acontece? É de se esperar, pô, se ela vai se tornar a esposa do futuro rei, então ela vai viver no palácio, e sim, ela vivia no palácio, ela tinha joias, ela passa a usar as joias por todo o corpo. Só que ela é desprezada pelo Ninguela, ela é espancada muitas vezes, ele bate muito nela. Então, aquilo que ela. A vida da Sarah é muito assim, quando ela pensa que ela vai respirar, que ela vai respirar, que ela vai respirar, ela. Ela volta a viver na dificuldade. Ela volta a viver na dificuldade. Então, o livro está falando assim: ó, o homem ele se torna o quê? O teu senhor. Ou seja, meio como se ela fosse o quê? Uma escrava dele, uma escrava dele, tá? E aí o que acontece, ó? A Sarnal já sofreu com Muando. Muando estava estudando para ser padre. Então já sofreu com esse homem. Agora ela sofre com o rei, com o Ninguila. E o rei, ele seguia as religiões ali do contexto da sociedade. Não tinha nada ligado ao catolicismo. O rei seguia a religião ali do contexto dele, certo? Das tradições ali.
Só que então, dois homens e ela tá sofrendo na mão dos dois. As minhas mães amparavam-me enquanto faziam a minha entrega aos novos donos. As minhas mães amparavam-me enquanto faziam a entrega aos novos donos. O que acontece então? A escritora, ela coloca muito isso, essa questão de o teu marido, ele se torna o teu senhor. O teu senhor, a gente vai ver que existia nesse contexto ainda. Você fala, pô, mas esse livro foi publicado em 1990, mas ainda nesse contexto aqui da história a gente vê mais pra frente, mais pro final, ainda existia um contexto, tá, da história aqui de trabalho forçado. Então, de um senhor, o senhor de engenho sim existia aqui nesse contexto, tá? Senhor de engenho. Então, ela não tá falando assim, ó, o teu marido se torna o teu senhor e você precisa suportar. A mulher, assim como a terra, suporta as dores para parir, para dar a vida. Então é isso que você precisa, tá? Fazer. E aí nós vamos entrar então no capítulo 6. Então a gente já sabe que, pô, a Sarnalga tá vendo no palácio, mas quando parece que a vida sorriu para ela, na verdade, só vê mais tristeza. O poder é como o vinho, no princípio confunde, transtorna, quase que amarga, pouco depois agrada, e no fim embriaga. O poder é como o vinho, no princípio confunde, transtorna, quase que amarga, pouco depois agrada, e no fim embriaga. Então acontece, isso daqui a gente pode usar até como o princípio, né, da divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Provavelmente você já viu nas aulas de história o contexto em que foi feito essa divisão. Por quê? A ideia é o seguinte: quando o homem tem todo o poder, ele se torna mal. Então é por isso que você precisa dividir o poder de um Estado em três, basicamente em três pontos: executivo, legislativo e judiciário. Porque um homem não pode governar sozinho. Um homem com todo o poder, ele se torna mal. E aqui tá falando isso: o poder como vinho. No princípio ele confunde, transtorna, quase que amarga. Depois agrada e no fim embriaga. Ou seja, a pessoa pode perder até a lucidez se ela tem todo o poder. E o doido é porque isso acontece com o Enguila, com o príncipe ali, né? Que ia se tornar o rei depois. Por quê? Ele é meio estranho, ele maltrata muito, maltrata mesmo, bate muito na Sarnal, despreza ele. Ele tinha mais. Ela era a quinta esposa, então, tipo, ele tinha mais ele tinha várias esposas. Esse contexto da poligamia é muito importante aqui no livro, tá? Tanto é que a Paulina Chiziane tem um outro livro também que ela fala, que eu esqueci o nome do livro, eu acho que tem até aqui, quer ver, ó? Ela fala bastante dessa questão da poligamia, como o mesmo homem tinha várias mulheres. Ela fez até um outro livro, quer ver o nome, ó? É... é Nietzsche. Eu não sei como fala o nome, né? É Nietzsche, uma história de poligamia. Então a escritora, ela fala bastante desse tema aqui. E essa história aqui, ela, embora não seja focada só na poligamia, ela também fala disso, tá? E aqui, ó, até falando do poder, quando o cara tem o poder, ele pode se embriagar, perder a lucidez. E é isso que acontece com o Ningguila. Ele é meio, literalmente meio doido às vezes. Porque ele cuida dela, mas depois tem uma hora que ele vai chorar. Ele é meio confuso, na verdade, bem confuso. E infelizmente trata muito mal a Sarnal. Nem todo choro é tristeza, nem todo sorriso é de alegria. Cara, essa frase aqui eu achei bem interessante pelo seguinte, ó. Essa frase, qual é o contexto dela? Sabe quando começou esse capítulo lá em cima? Começou assim, ó. Sarnal, minha Sarnal, que destino é o teu? Em Mambônia, mulheres mais belas e trabalhadoras do que tu. Tá vendo o contexto dessa frase aqui? Essa frase aqui, ela é respaldada por aquilo que nós vimos lá embaixo, que é: nem todo choro é tristeza, nem todo sorriso é alegria. Quem falou isso foi a mãe da Sarnal no momento em que ela seria levada para se tornar a esposa do Ningguila, que era o príncipe. Porque a Sarnal vê a mãe chorando, né? Ela fala: mãe, por que você tá triste? Eu vou me tornar a esposa do rei. A Sarnal não fazia ideia que seria uma vida ruim também, né? Ela só tinha recebido a notícia que ela seria a esposa do rei. E aí ela vem a mãe chorando, ela pergunta: pô, mas por que você tá chorando? E daí a mãe dela fala: nem todo choro é de tristeza, ou seja, eu tô chorando, mas é de alegria.
E também saiba que nem todo sorriso é de alegria. Então é importante você guardar isso, porque a gente vai ver a aplicação dessa frase. Enviou-me uma bofetada impiedosa que me fez saltar um dente. O que acontece? Isso aqui, então, ela se torna a esposa, né, do príncipe. E o que machucava muito ela, uma das coisas também que machucava muito o emocional dela, é que o rei ele tinha várias esposas. E chega um momento em que ela entra no quarto e vê ele com outra, e ela fica chocada com aquilo, e ela tenta meio que disfarçar, ela tenta até sorrir. E lembra, nem todo sorriso é de alegria. Então, assim, ela sabia que ela precisaria demonstrar, sabe? Tipo assim, não, tô de boa. Mas ela tava muito ferida. O livro fala que quando ela viu aquilo, ela sentiu uma dor muito grande dentro dela. E aí, o que acontece? O rei percebeu, ela tentou sorrir, sabendo que nem todo sorriso é de alegria, tava triste, tentando disfarçar. Só que o Ningila, ele percebe que ela tá triste e ele bate nela. Ele bate muito nela. A ponto de até perder um dente. Então, assim, você fala, cara, você fica indignado, porque, tipo assim, ela tá casada com o príncipe, aí ela vê o príncipe contra a mulher, e ainda ela apanha do cara. Então você fala, cara, você fica revoltado, e é uma revolta legítima. É uma revolta legítima. E aí a Sarnal, ela tá muito, muito machucada, porque ela tá percebendo que a vida dela, pelo jeito, vai ser sofrimento atrás de sofrimento. E o que acontece? As mulheres dali, a rainha e tudo mais, gostava da Sarnal. Gostava, então ela conversava bastante, conversava bastante. Tanto é que quando a rainha for. Quando a mãe do Enguila morrer, ela vai sentir falta, porque ela gostava de conversar com ela. E ela fala assim para Sarnal: Sarnal, dias piores estão por vir. Aprende a resignar-se e serás feliz. Então, resignar, ser resignado, isso aqui lembra muito, sabe, resiliência, que seria o quê? Você ser capaz de lidar com as dificuldades. Então aprende a resignar-se, ou seja, eu sei que tá muito difícil, mas busca ver isso de uma ótica diferente, porque você será feliz. A mulher, assim como a terra, ela suporta as dores para parir a vida. Então suporte a dor, tente resignar que você vai ser feliz. E aqui é triste, mas você percebe que a rainha fala assim, cara, não tem um ponto de, ó, isso, como que você vai fazer para isso mudar? Você precisa aprender a conviver com isso. Por quê? Lembra que a rainha também ela era esposa do príncipe, do rei. Então ela sabia como que era aquela realidade. Então ela fala assim, Sarnal, o jeito vai ser você. O jeito vai ser você aprender, ter essa resiliência para suportar isso daí. Certo? E aí, lembra que o Moando, né? Ele sumiu ali. E aí a gente vai o quê? Do capítulo 6 para o capítulo 7 agora, a gente vai voltar para o Moando. Então lembra que o Moando, ele que se casou com uma outra mulher, a Sumbi. Só que, lembra, aquilo foi um casamento por quê? Ela se casou com ele não porque ele... Não porque ele... Não porque ela gostava dele, mas porque simplesmente ela não conseguiu coisa melhor. Então, tipo assim, é o que tá tendo. Só que daí ela conhece um homem mais velho, muito rico. E aí ela literalmente abandona ele. Da mesma forma que o Muando abandonou a Sarnal, a Sumbi vai abandonar o Muando. E o que acontece? O Muando e essa mulher Sarnal, eles tiveram um filho, só que o filho acabou falecendo. E aí, um tempo depois, ela conhece esse outro cara bem mais velho e muito rico, o livro diz. E aí ela abandona ele. E ele fica indignado, né? Só que ele fez exatamente aquilo. Ele abandonou a Sarnal sozinha quando ele soube que ela estava grávida. Certo? E aqui, ó, então o livro diz o seguinte: buscava e rebuscava a razão pela qual ele, homem jovem bem parecido, podia ser abandonado por uma mulher, preferindo trocá-lo por um homem muito mais velho que, além de ter 4 mulheres, possuía uma ninhada de 15 filhos. Então aqui é um ponto importante porque, olha isso daqui, ó, um homem muito mais velho que, além de ter 4 mulheres, então assim, o Muando, ele estava estudando para ser padre, não é mais, porque ele se casou, o padre pegou ele, né, ele foi expulso. Só que o Muando, ele condenava a questão da poligamia. Então ele fala assim, como que ela aceitou ir casar com um homem que tem mais 4 mulheres e tudo mais?
Só que daí a escritora, ela critica isso, que é tipo assim, ah, beleza, a poligamia para o Muando é errado. Mas assim, e abandonar a mulher? Não é errado também? Então, assim, essa questão da poligamia, beleza. Mas abandonar a mulher depois que ela fica grávida não tem problema. Então, isso aqui é uma das hipocrisias do Muando. É uma das hipocrisias do Muando, tá? E por que eu tô falando do Muando? Guarda aqui, eu tô falando pra você, tá? Esse ponto aqui de estar criticando a poligamia é uma hipocrisia do Muando. Guarda isso que lá pra frente a gente vai ter uma análise bem importante, tá? Acabaram-se os prazeres de vaguear. Aqui eu digitei errado. Acabaram-se os prazeres de vaguear com a bela Sumbi nos caminhos tortuosos, ela à frente e ele atrás. Então, quando ele estava com a Sumbi, aquilo foi um momento para ele de orgulho, porque ela era muito bonita, então ele sentia bem, né? E aqui, quando fala assim, ele à frente, ela à frente e ele atrás, é porque era basicamente a Sumbi que mandava no relacionamento. E o Moando, ele acabou sendo bastante criticado por isso, porque os homens ali da região falavam assim, pô, mas que homem que você é? Sendo que a tua mulher que manda em você, é ela que manda no relacionamento, é ela que fala quando vai, quando não vai. E aí o Moando acaba sendo alvo de chacota. E a Sumbi não fazia questão nenhuma de ter o Moando na vida dela. Sumbi já tinha arranjado um marido rico. Amor com pobreza não faz felicidade. Arrumou as coisas dela e partiu. Então, lembra, a Sarnal tá na casa do príncipe, a esposa do príncipe, mas tava vivendo uma vida triste. E o Muando, ele acabou de ser abandonado pela mulher. Agora ele também tá sozinho e não é mais padre. Então o cara também tá perdendo tudo. E aí, capítulo 8. E daí a gente volta pra história da Sarnal. A chegada de Patty, a quinta esposa do meu marido, veio transtornar toda a vida, toda a nossa vida, e eu morri completamente no coração daquele homem. Então, a Patty, essa personagem aqui vai ser bem importante porque ela é uma das esposas do Ningila. O Ningila tinha várias esposas. A Patty era a quinta esposa e a Sarnal era a primeira esposa. Como assim a primeira esposa? Ela seria tipo a esposa principal. E o filho dela que seria o rei seguinte, depois do Ningila, o filho dela. Só que daí também chegou a Patty. E o que acontece? O Ningila começa a desprezar e ele dá muita mais atenção pela Patty. E é enfatizado muito a questão da beleza dela. E a Patty, tipo, ela era, tipo, inimiga mesmo da Sarnal. E aí o Nigella, ele dá total atenção pra Patty e esquece a Sarnal. Mesmo a Sarnal, ele dizendo assim, não, mas você é a primeira esposa. E o rei depois de mim vai ser o seu filho e tal. Mas assim, ele desprezava muito ela. Escuto uma voz que me saúda, e quando abro os olhos, vejo um homem ajoelhado, inclinando o tronco com reverência. Calma aí. Quem que você acha que apareceu agora na história? Um homem ajoelhado, inclinando o tronco em reverência. O que a gente viu foi o seguinte, ó. O que a gente viu foi que o Muando tava lá, tava perdendo tudo, e agora o que acontece? Quem que aparece? Quem que aparece? Aparece ele, de novo, ele vai e faz o quê? Ele aparece e começa a reverenciar a Sarnal. E eu não sei se eu cheguei a marcar isso daqui. Eu não cheguei a escrever, mas é interessante que nessa parte ela fala que é o seguinte. Ela fala que é interessante ver um homem te reverenciando, um homem com quem você teve relação, com quem você já teve um relacionamento, né? Um homem que em algum momento te desprezou, mas que agora também ele está te reverenciando, tá? Então, o que acontece? A Sanão fica tipo assim, ela fala, né, Muando, mas que maneiras de me tratar? E daí ele fala, agora sou o seu servo. Então o que acontece? O Muando vai e volta pra Sarnal. E o que acontece, isso aqui, é o seguinte, a Sarnal você pensa assim, pô, ela não vai dar mais atenção para ele, né? Ele abandonou ela. Só que a Sarnal, ela realmente amava ele. E o que a Sarnal faz? A Sarnal perdoa ele. A Sarnal perdoa ele. Então o que acontece? Eles vão
E lembra, ela é esposa do príncipe. E o Moano sabia que se ele se envolvesse com a esposa do príncipe, ele tava lascado. Só que eles vão às escondidas e tudo mais. E eles, durante várias vezes, eles vão ter vários encontros ali. Vários encontros. Lembra que se o rei descobre, tanto a Sarnal quanto o Moando são mortos, certo? Só que a Sarnal, ela. É complicado falar que ela tinha perdoado de fato o Moando, porque a mulher tem que aprender, como a rainha falou para ela, né? Ela falou assim: você precisa aprender a se ressignificar a dor. Então, assim, pô, é, o Moando me abandonou, mas eu tenho que aprender a conviver com isso. Eu gosto dele, apesar disso que ele me fez. Então também tem esse ponto aqui. E a Sarnal, ela sempre vai tá dando uma segunda chance, uma segunda chance. Então, é meio que aquela resignação, sabe? Do tipo, eu tenho que aprender a viver com isso. E aí eu vou ser feliz. Se eu for julgar tudo pela justiça mesmo, eu não vou ser feliz, porque aí eu não vou. Todo mundo me maltrata. Então, de alguma forma, eu tenho que aprender a resignificar, enxergar beleza onde não existe beleza. Certo? Agora eu sou seu servo. E é o capítulo 10. No meu ventre germinou a semente do amor proibido. Não sei o que será de mim. O que acontece? Ele sabe então que ela começa a ter encontros com o Moando, e eles têm várias relações sexuais, e o que acontece? Ela engravida. Por isso que ela fala a semente do amor proibido. Por quê? Ela era a esposa do príncipe. Só que ela agora tem um filho do Moando. E aí, em primeiro momento, você pensa assim, pô, mas ela é esposa do príncipe, então o príncipe pode acabar pensando que é filho dele, né? E tudo mais. Só que o que acontece? O rei, como eu falei pra você, como eu falei, o Enguila, ele desprezava muito ela. E há 2 anos ele não tinha relação sexual com ela. Então, assim, como que ele poderia ser o pai? Como que ele poderia ser o pai se ele não tinha mais relação sexual com ela? Ou seja, ele saberia, pô, ela tá grávida, eu não sou o pai. E aí, ela seria morta. Então, o que acontece? Tem muita essa questão mística da Sarnal também. A Sarnal seguia as tradições ali, não tinha nada a ver com o catolicismo, e ela começa a buscar, né, nos espíritos que ela acreditava, a busca encontrar uma forma do quê? De fazer o rei procurá-lo para ter relação sexual, para ele pensar, pô, a gente teve relação, a gente se deitou, então o filho é meu, né? E aí, ela não ser morta. E aí, o que acontece? Isso dá certo. O Indiana então procura ela e eles têm essa relação dela fica mais aliviada, do tipo, agora ele vai acreditar que o filho é dele. Eis o herdeiro da coroa. Ainda bem que toda a gente acredita que a cor clara é causada pelas desavenças que tive com Pati quando incubava a criança no ventre. Então o que acontece? A criança com a cor mais clara é porque o Moando ele era mais claro que o rei. E aí a criança fala assim, pô, mas não parece muito rei. Não parece muito rei. Só que o que eles acreditavam na tradição? A Pati era aquela inimiga da Arnal. Então a criança nasceu com essa cor mais clara porque ela tinha essa apatia com a Pati, que era mais clara. Então ficou meio que tipo, não, ele não é tão igual o rei, mas tá, tá nisso, tá tudo bem. Certo? E aí, beleza. Ó, e aí o que acontece também? Eu quero que você, que a gente volte. Eu não vou voltar, agora isso vai ficar muito longo. Mas você se lembra naquilo que nós falamos que o poder é como o vinho, que ele embriaga? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu não tô achando. Hoje, ultimamente, já te disse. Não, eu vou ter que subir muito. Mas se lembra naquele momento em que a gente leu que o poder ele embriaga o homem? E daí nós até falamos dessa questão da divisão dos poderes e tudo mais. É muito legal porque daqui a pouco o pai do Enguila vai morrer. E quando ele morre,
a escritora diz que muitas pessoas que estavam em alguns cargos deixaram de estar naqueles cargos lá dentro da família. Por quê? Ela fala o seguinte: quando um poder cai, muitos privilégios também caem. Então, isso aqui com certeza é uma crítica política. É uma crítica política, porque diz exatamente assim: quando um rei cai, as... os privilégios também caem. Então, quando o pai do Enguila morre, muitas pessoas que antes tinham alguns cargos específicos deixam de ter, justamente por conta disso, porque eles eram privilegiados, mas daí o rei, como o rei morreu, então a gente pode esperar da prova algo assim, do tipo, se houver uma mudança no governo, aquilo que nós consideramos como privilégio, como injustiça, também cai, também muda, pelo menos. Então, pensando numa prova que vai ter sociologia, isso aqui é bem uma discussão bem viável, tá? Então, tem essa parte aqui. E aí, ó, apanhei um choque. Pati estava escondida num arbusto e espiava-nos. Estou perdida. Brevemente todo mundo saberá de tudo. Venham todos os defuntos em meu auxílio. Acontece, a Pati, ela começa a seguir a Sarnal porque quando ela viu a criança que nasceu, ela percebeu, ela estava desconfiada, meu, não é filho não é filho do príncipe. E a Pati sabia que o Ninguila, o príncipe, desprezava muito a Sarnal. Então ela sabia, pô, a Sarnal deve estar muito insatisfeita. Então é possível que ela venha trair o príncipe. E a Pati descobre, né? Estava tão bem acompanhada que nem deste pela minha presença, não é verdade? Mas aqui é a Pati falando com ela. Então começa a surgir um contexto assim de chantagem. E o que acontece? É muito doido pelo seguinte, ó. A Pati, ela vai fazer o quê? Ela vai falar para o rei. Ó, eu vi a Sarnal com outro homem, tá te traindo. E aí o Ninguila, ele fica meio perturbado. Ele começa a chorar, ele fica meio perturbado. Só que o que é doido? Isso aqui. Opa, eu acho que eu não tava mostrando a tela. Ah, acho que eu fiquei um minutinho só sem mostrar a tela, né? Mas então eu vou ler rapidinho aqui, ó. Apanhei um choque, Pati estava escondida no arbusto e espiava-nos. Estou perdida, brevemente todo mundo saberá de tudo. Venham os defuntos em meu auxílio. Estavas tão bem acompanhada que nem deste pela minha presença, não é verdade? Então, essa aqui é a Pati falando para ela. E aí o que acontece? O que é muito doido é porque a Pati pensou assim: meu, eu vou prejudicar ela como? Eu vou falar pelo rei que ele tá sendo traído pela Sarnal. Só que o que acontece? Era muito comum, não só em Moçambique, mas em outros cenários na Europa também, que tinha o mensageiro do rei, né? O mensageiro do rei, ele era basicamente o quê? Trazer as informações do reino, o que tá acontecendo. Ele era meio que de alguma forma os olhos do rei, né? Em outros lugares. Só que muitas vezes, se esse mensageiro trouxesse uma notícia ruim, ele era morto. Porque ele trouxe uma notícia ruim. E o que vai acontecer com a Pati? A mesma coisa. Ela falou pro rei, ó, você avisou, você tá sendo traído. Só que ela trouxe uma notícia ruim. Então, como ela trouxe uma notícia ruim, ela seria morta. Então, é muito louco você falar assim, cara, mas tem um governante. E se você traz notícia ruim pra avisar, ó, tá acontecendo isso, precisa ser melhorado, você era morto. Então, isso também pode ser levado a um ponto de crítica, né? Como assim? Tem um mensageiro que mostra as lacunas. Isso é levado como algo digno de morte, sendo que você tá alertando, você tá avisando. E aí, a Paty, ela pensou que ia prejudicar a Sarnal, mas ela prejudicou a Sarnal, sim, mas acabou prejudicando ela mesma. E aí, o que acontece? O Ninguila, ele sabe disso, só que ele fala assim, ó, amanhã vocês vão tomar um negócio lá e vai fazer com que vocês falem todas as suas vergonhas, e aí você vai falar a verdade, então eu vou saber se você me traiu ou não. Só que o que é muito estranho é que o Ninguila, ele começa a chorar de tristeza, mas ele não desprezava a Sarnal, sim, ele desprezava. Mas, mesmo assim, ele tá triste. Então, lembra, o poder embriaga. O poder embriaga. O Enguila, se você perceber, ele não tem. É muito doido. O cara é muito doido mesmo. Porque ele desprezava ela, mas agora ele tá chorando. Descobri que ele me amava de verdade. Com a sua forma polígama de me amar.
Então, assim, a Sarnal fala assim, poxa, que ele gostava de mim mesmo. Ah, agora é que ele sabe do ocorrido, né? Ele não tem certeza. Eles vão no dia seguinte ver se realmente aquilo é verdade. Só me resta um caminho, fugir. Sim, fugir para sempre. Não leva o menino, senão Enguila enviará um exército inteiro no nosso encalço. Durma em paz, meu filho e minhas filhas. Então, o que acontece? A Sarnal sabe, pô, no dia seguinte, então, elas vão tomar aquele negócio que ia fazer com que elas falassem a verdade. E aí o rei vai saber que eu realmente traí ele, o príncipe, não, Enguila. Então, o que ela faz? Ela decide ir embora, fugir. E daí, o que ela faz? Ela deixa os seus filhos. Ela tinha tido antes desse menino aí, que é filho do Moando, ela tinha tido com o príncipe duas meninas, duas gêmeas, tá? Só que o que acontece? É, o rei aquilo não tinha muito valor pelo seguinte: o rei reclamava que ela não tinha dado um filho homem, porque era o filho homem que assumiria o poder. E a Sarnal só tinha dado para ele só filhas, meninas, né? E aí ela deixa. Então, isso aqui não é de forma alguma um sinônimo de abandono. Mas é que a Sarnal sabia, ela via a realidade dela e a do príncipe. Ela falava assim: meu, se eu fugir com as crianças, se eu ficar, eu morro. Se eu fugir com as crianças, ele mata todo mundo. Ele vai nos alcançar, ainda mais com as crianças, com os filhos. Então o que ela faz? Ela decide deixá-lo do irmão em paz, meu filho, minhas filhas, Muan de uma emergência, e une tudo, que o que é teu, o que é teu, e partamos sem demora. Então ela vai até Muan e fala assim, ó, o rei descobriu tudo, e eles vão embora. E aí, o que acontece? Esse livro aqui, como a gente tá comentando assim, né? Então você tá vendo que é sempre uma jornada de a Sarnal sofrendo muito, muito, e é muito triste a vida dela, vai sofrer muito ainda pela frente. Tem mais coisa pra ela passar ainda. E o livro, então, para a gente perceber o que tá criticando, ele já criticou a poligamia, a hipocrisia também, que muitas vezes uma pessoa religiosa, pô, Muando que tá usando para ser padre, tem filho, depois abandona, depois volta, depois quer abandonar de novo. Da opressão que o casamento representava naquela época, né? De como a mulher sempre tinha que buscar encontrar a felicidade na tristeza. Tipo assim, aprenda a resignar para que você encontre a felicidade, como a rainha tinha falado para ela, né? Mas assim, eu só acho que é importante a gente frisar aqui um ponto também, uma ótica diferente, porque a prova da FUVEST, ela tá vindo nessa crítica social e, cara, é impossível a gente fechar os olhos e falar, pô, não existem tantos e tantos e tantos casamentos opressivos que a mulher não sofre, que a mulher é subjugada, que a mulher é limitada. Isso aqui é real mesmo. Até a gente vê na história da educação, como os homens tiveram acesso ao estudo muito antes das mulheres. Você se lembra daquela parte que o Muando falou que ia escrever uma carta, só que pena que ela não sabia ler. Então, isso aqui também mostrando uma crítica e aquilo que falou, né? Aprenda que o teu marido é teu senhor, muitas vezes, em muitos casos mesmo, a mulher acaba sendo colocada em uma situação de que ela não tem muito poder de escolha, né? Eu só acho que é muito complicado porque é um ponto também a ser analisado, que é o seguinte, a escritora aqui, ela foca muito no Muando. E o Muando, cara, ele abandonou ela demais. Só que o erro assim que eu acredito que tem nessa obra é o seguinte: ela coloca a postura do Muando como se fosse aquilo que tivesse sido propagado pela fé. Ela não faz essa distinção de não, o que a fé fala é isso, mas o Muando se comporta desta forma. Por quê? O Muando, bora lá, o Muando ele estava se preparando para ser padre. Então ele vinha da base católica. A base católica tem basicamente dois embasamentos: a Bíblia e a tradição. E a tradição ela é bem forte. Já quando a gente fala de protestantismo, a base do protestantismo não é a tradição, é a Bíblia. A base total do protestantismo é a Bíblia. E daqui a pouco vai ter um trecho, eu até destaquei ele, eu fiz questão de destacar, que a escritora diz assim: eu não consigo entender como um cristão condena a poligamia, mas acha normal abandonar a mulher, sabe? E
Cara, isso é muita hipocrisia mesmo. O Moando, ele criticar a poligamia, sendo que ele abandona a mulher. Só que eu acho complicado também da autora, porque a forma como ela coloca é como se ou o cristianismo ou o catolicismo, né, que faz parte do cristianismo, dissessem isso, como se aprovassem isso. Só que se você pega, vamos pegar a base do protestantismo. A base do protestantismo é a Bíblia. E a Bíblia diz que se um homem não cuida da sua própria família, ele é pior do que um ímpio. Quando a Bíblia fala ímpio, é aquele que não tem fé. Então a Bíblia fala assim, ó, o homem que não cuida da sua própria família é pior do que o cara que não acredita em Deus. Então se você não cuida da sua família, se você não tratar bem, e a Bíblia também fala que o homem deve amar a sua esposa assim como Jesus amou a igreja, um amor sacrificial. Se você fala que é cristão, mas você não cuida bem da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, você é pior do que aquele cara que fala que não acredita em Deus, mas que pelo menos cuida da família dele. Então é esse o cuidado que tem que ter, porque ela tece muito essa questão da crítica ao cristianismo, ao ser cristão, né? Aqui nesse caso mais o católico, mas também engloba o protestante. Só que eu acho perigoso porque ela não faz essa distinção. Ela coloca como se a postura de Moando fosse a postura da fé. Só que eu acho que deveria ter essa separação. Não, Moando, ele não era um cara que realmente era verdadeiro. Ele não era um cara verdadeiro. Mas não fazer essa distinção também é muito perigoso. Porque senão você, querendo ou não, esse livro é uma crítica ao catolicismo, ao protestantismo. Daqui não tem como. Fala do patriarcado, aí fala assim, como que o cristão aceita isso? Só que o cristão, a base, não aceita isso. Agora, a postura de um cara condena aquilo, então, e ainda mais falando de uma prova que sempre fala de respeitarmos, de não atacarmos outra fé. Mas podemos atacar outra fé desde que seja. Não podemos atacar outra fé, desde que não seja cristianismo. O cristianismo pode atacar, porque é patriarcado, é hipocrisia. E a postura de Muando é hipócrita. Porém, isso não é a base de fé. Então, não fazer essa distinção. Então, por exemplo, assim, existia a tradição da. Existia também a tradição da Sarnau, da fé da Sarnau. E, pô, se a Sarnau, então, tivesse uma postura errada, que não é o caso dela, uma trabalhadora justa, se a Sarnau tivesse uma postura errada, então todo mundo que tem aquela mesma fé que ela tinha, os deuses lá, também seriam hipócritas igual a ela? Então você pega a atitude de uma pessoa que não segue aquilo que foi propagado pela fé, você pega essa postura dessa pessoa e taxa sobre a fé um parâmetro, não é assim que eles acreditam, então isso aqui é um ponto que eu achei bem infeliz da obra. Essa não distinção de que Muando é um cara hipócrita, mas ela coloca Muando é a imagem do cristão, é a imagem do cristão, é a religião do opressor, a religião do opressor é essa, é ela que engana. Sendo que a base do cristão é a Bíblia diz que o homem que não cuida da sua própria família é pior do que um descrente e perdeu a fé. Então é complicado isso daqui. E aí, o que acontece? E aqui não é objetivo de atacar ninguém, mas é a obra fala. Então, isso daqui é uma discussão. Então, vamos também ver os prós, o ponto positivo, o ponto negativo. É uma obra sensacional. Eu só acho muito complicado isso que ela faz de colocar a imagem do Moando, do hipócrita, como se fosse a base do cristianismo. O protestantismo, o cristão, de maneira geral, a base dele é uma base hipócrita, sabe? Sendo que a base de fé não fala isso. Então, e aí, continuando, fala o seguinte: aqui estamos nesta barraca de caniço tão pequena que só dá para dois. Moando é pescador, num barco de indianos, e trabalha bem. Ele é quem faz todas as compras, traz-me tudo para casa, uma vez que nem posso sair para não ser descoberta. Acontece, eles vão então, Moando e ela, eles saem, eles estão fugindo do rei, e eles têm uma vida bem complicada, bem difícil mesmo. O Moando trabalha como um pescador, e o que acontece? A Sarnau não podia trabalhar porque o rei, lembra, o rei tem olhos em todo lugar, basicamente. Então, ela ficava mais dentro da casa para se esconder.
o rei não sabia quem era um homem com o qual Sarnau tinha traído. Então o Moand podia até trabalhar, mas a Sarnau ficava na casa escondida, justamente porque estava fugindo do rei. E aí o que acontece? O que acontece com a Sarnau é o seguinte: a Sarnau, ela aprendeu a ressignificar. Eu tô mostrando na minha tela? Tô. A Sarnau, ela aprendeu a ressignificar. Por quê? Ressignificar e encontrar a beleza. Ela tá fugindo do rei, voltou com um cara que tinha abandonado ela. Só que olha o que ela fala a respeito dele e a respeito da situação. Nunca imaginei que na vida houvesse homens tão meigos, carinhosos e amorosos como o Moando. Mas ele não volta. Terá sido engolido pelas águas? Então, olha o que ela fala dele. Homem carinhoso, meigo, amoroso. Então, ela tá passando por uma dificuldade tão ferrenha, tá fugindo do rei que quer matar ela. Eles só têm o básico para não morrer. Estão sobrevivendo, literalmente. E ela ainda assim vê beleza. Fala, pô, mas ele me ama e tal. Aí vem ele. Corro abraçá-lo. Ele oferece um sorriso. Sim, trabalhei bem. Então ela até pergunta, né? Ele não volta, terá sido engolido pelas águas. Quando eu li essa parte, eu falei, putz, não é possível, o cara já foi embora de novo, né? Porque ela fala assim, ela tá falando dele. Só que daí, pô, ele não volta do trabalho, será que aconteceu alguma coisa? Eu pensei, meu, não é possível que o cara abandonou ela de novo. Só que nesse momento ele não abandonou. Por enquanto ele não abandonou. Então, sabe, essa situação de sempre dar mais uma chance, sem pensar, não, mas agora vai dar certo. É isso de ressignificar. Numa espécie de rebelião, o povo solidarizava-se com o raptor da rainha, laureando esse heróico desconhecido como fantásticos louvores como se conhecessem e fossem seus partidários. Então aqui, ó, o que acontece, ó. Se lembra daquilo que nós falamos lá no começo que a Sarnau, ela viu o Muando naquele evento de circuncisão e ela viu como se fosse um herói porque ele foi muito resignado. E aqui o que acontece? O burburinho se espalhou. A rainha traiu o rei e fugiu. E aí eles não sabiam que era o Moanda. Eles se perguntam, cara, quem que é esse cara aí? Com quem ela traiu? E eles, então, o Moando tá pescando ali, ele se passa como se não soubesse nada. Só que ele escuta as pessoas falando assim que ele foi um herói, porque ele salvou ela. E aí, ó, de novo, ó, o Moanda, a gente que vê a história no contexto real mesmo, a gente percebe que o cara não era herói em nada, que na verdade ele não tinha nenhum caráter, que ele era muito hipócrita, mas a imagem que ele passava era o quê? De um herói. Então, nossa, ele foi um herói, só que ele foi um herói porque ele salvou a rainha, né? Que é a princesa, né? Só que eles não sabiam que ele tinha abandonado ela com o filho e tinha deixado ela totalmente sozinha. Então, essa questão da imagem que é passada, sabe? Da imagem que é passada, muitas vezes de um herói que, na verdade, não é. As notícias que chegam de Mambone são assustadoras, Sarnal. Estamos a ser perseguidos. A minha vida corre perigo. O enviou os seus homens para matar-me e levar-te de volta. A Pati foi morta e a minha família está numa situação crítica. Então, o que acontece? O rei ele começa a enviar pessoas, o príncipe não Ninguila, ele começa a enviar pessoas para matar para descobrir, né, quem foi. Para matar, nesse caso, o Muando e ela. E aqui a notícia também, né, de que a Pati, ela foi morta. Por que ela foi morta? Porque ela falou pro rei que a Sarnau tinha matado, tinha traído, né? Só que daí, lembra, se o mensageiro, se ele dá uma notícia ruim pro rei, ele deu uma notícia, deu uma informação, só que deu uma informação triste, má. Então ela também morria. Então é bem. Você fala, cara, como assim? Se dá uma notícia e você é morto? Era isso que acontecia, tá? E aí, o Muando, ele fala o seguinte para ela, fala assim, ó, Sarnau, eles estão vindo atrás da gente. Sarnau, você é a mais miserável das criaturas. Agora olhe para ti com os olhos desanuviados, não encontro em ti beleza nem encantos. O que eu vi em ti? Agora acabou-se, é uma camponesa tão rústica como as demais. Então, de novo, ele vai abandoná-la. Por quê? Ele ele tinha abandonado ela com o filho, depois voltou. Aí eles fugiram. E agora que ele percebeu que tá difícil a situação, ele vai fazer o quê? Foge de novo.
foge de novo. Então, essa questão do abandono, ela é muito forte, né? E até no rap, né, existe muita crítica a isso, sabe? Ao abandono paterno que, infelizmente, acontece, né? Tem até uma música do Emicida, que tem uma parte que fala assim, é no máximo um sobrenome, ou seja, só tem um sobrenome da mãe, do pai não tem, porque o pai foi embora. E aqui vai acontecer de novo aquilo. O Enguila, ele vai, perdão, o Muando, ele vai abandonar, porque ficou difícil a situação. A justificativa dele é essa. Ficou difícil a situação, vou ter que ir embora. E aí o que acontece? Ele tá andando, só que ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar esbarrando uma mulher. Ele vai acabar esbarrando uma mulher. E essa mulher era branca. E o que acontece? O marido dessa mulher vê isso, só que a história mostra que, tipo, ele tava andando e acabou esbarrando ela sem querer. E aí o que acontece? O marido dessa mulher viu isso, aí ele bate no Muando, e esse homem era muito relevante. E o Muando, ele é degradado. Degradado que fala? Degradado? Eu esqueci a palavra. Ele é obrigado a sair do país. Por quê? O homem falou assim que ele tava dando em cima da mulher dele, só que o Muando, ele acabou esbarrando e tal nela, só que tudo mais. E aí, ele é degradado de Moçambique, e o Muando vai ser levado lá para Angola. Para Angola, para trabalhar num canavial. No canavial é açúcar? É isso mesmo, num canavial. Então, a vida do cara foi o seguinte: ele tava saindo da casa, foi abandonar Sarnal, ele acabou sendo degradado, certo? E aí, porque. Essa foi uma situação que, tipo, não teve sentido muito na vida dele. Porque ele só tinha esbarrado a mulher, só que ele foi tido como tivesse tentado forçar ela alguma coisa, e ele foi degradado. E aí começa a falar quando ele tá no navio, e é muito triste. Não a situação do manto falando, mas a situação do navio, porque fala que tinham outras pessoas que eram um trabalho escravo, né? Trabalho forçado. Sendo muito maltratadas, o choro, a angústia. E aqui, ó, tem um ponto também muito importante que eu quero que você guarde, que é o seguinte, ó, o homem alcança as alturas cavalgando nos ombros dos outros. A força de um mede-se pela fraqueza do outro. O homem alcança as alturas cavalgando nos ombros dos outros. A força de um mede-se pela fraqueza do outro. Aqui tem um ponto que é bem delicado. Aonde que está esse contexto aqui? A gente sempre tem que pegar um trecho e falar de qual contexto, né? A gente não pode pegar um trecho e tirar do contexto. Aqui tá falando o seguinte: o Moando, então, tá sendo degradado e tá sendo o quê? Levado como mão de obra e trabalho forçado. E aí eu tinha o quê? O senhor do navio, né? Não o senhor do navio. O responsável, né? Vamos falar assim, o senhor do navio. Só que quem que era esse senhor do navio? Era um ex-escravo. Então, quem tava torturando, quem tava escravizando, era um homem que tinha sido escravizado. É por isso que tá falando, o homem alcança as alturas cavalgando nos ombros dos outros. A força de um mede-se pela fraqueza do outro. Então aquele homem que um dia foi escravizado e conseguiu ser liberto, hoje está escravizando. Porque o livro diz bem claramente que quem era o senhor daquele navio era um homem que tinha sido escravo também. Então, essa situação, essa aqui é uma crítica muito grande desse pensamento de que para que eu possa vencer na vida, para que eu possa crescer, eu preciso pisar em alguém. E nesse caso, a gente sempre. Esse ponto que eu gostei da obra, porque foi muito maduro. Porque a gente sempre pensa assim, pô, o senhor de engenheiro europeu e o escravo africano. Só que aqui também ela dá um ponto, que o senhor aqui era um outro homem, era um escravo liberto. Um homem que tinha sido escravo, foi liberto, conseguiu a sua liberdade e está escravizando agora. Então, aquela opressão que ele sofreu, agora ele está cometendo. Então, essa parte aqui eu achei muito madura do livro, de reconhecer também que houve, com certeza, de modo muito, muito maçante, a escravidão por conta dos europeus, mas também houve o escravo que foi liberto escravizando outros. O homem alcança as alturas cavalgando o ombro dos outros. E aí falando, né? Os homens foram enviados para os canaviais
e os mais fortes para a destronca e a abertura de novos campos. E assim, então, o Moando é levado a esse campo. E aí o que acontece? Eles começam a trabalhar nesse canavial. Aqui tem um trecho de uma crítica, né, a essa destruição da natureza. A desgraça entrou na floresta. O homem julga-se senhor do mundo. Onde ele põe a mão, tudo é devastado sem razão. Por quê? Para plantar canavial, eles precisavam desmatar ali. Então, é o homem destruindo a natureza, se julgando o senhor do mundo. As tendas cresciam com a chegada de mais homens. As mãos negras construíram beleza, construíram riqueza. Lá no alto erguiam-se os palacetes brancos com tetos vermelhos. Então Moano está trabalhando ali, só que o que acontece? Não, antes de comentar, eu vou falar esse trecho aqui, ó. Na açucareira, acompanhado a rodopiar do engenho de açúcar e o colano, satisfeito, balançava a mente sobre o ouro que estava a ser transformado pelas mãos negras, porque toda a mão de obra ali, desde a parte do canavial até a parte do engenho do moinho, era feito por escravos. A canção é a alma do negro. Quando sofre, canta. Quando ri, canta. Quando trabalha, canta. Aqui eu tô indo um pouquinho mais rápido, tá? Porque são trechos importantes, mas eu quero frisar em outros, que é o seguinte, ó. Esse ponto aqui eu acho legal, porque é o seguinte, a canção é a alma do negro. Quando sofre, canta. Quando ri, canta. E quando trabalha, canta. Isso aqui mostra muito a tradição deles, a cultura deles, né? Essa cultura de em situações felizes, cantar em situações tristes, cantar isso como algo deles. E era algo que eles faziam ali no naquele canavial. E o que acontece? Se lembra que no começo o Moando ele estava fazendo o quê? Ele estava estudando para ser padre. E o que aconteceu? Olha essa cena aqui. Ele estava trabalhando no canavial ali e tudo mais. Só que o Moando, por mais que ele não tivesse se tornado padre, ele tinha um conhecimento, ele sabia latim. O livro fala que ele falava latim melhor, citava a missa, né? Fazia a missa em latim melhor do que os próprios padres. E o que acontece? Tem uma cena que é o seguinte: tem um homem trabalhando, um escravo trabalhando, né? Um homem em situação de escravidão, né? Ele trabalhando no engenho. E ele acabou morrendo, o braço dele enroscou e ele acabou morrendo. E aí, no momento de fazer o enterro, quem chamaram? O livro fala assim: chama o padre de Moçambique. E quem que é o padre de Moçambique? Muando. Então, Muando, ele se torna o quê? Ele se torna, é, ele se torna o padre do desses, ele se torna meio que o líder espiritual desses escravos aqui. Ele se torna o padre. E isso vai agradar muito. Olha o trecho que fala isso, ó. O trecho que fala isso é o seguinte, ó. Moando, o padre Moçambique, o padre Moçambique, chegou trajando a sua batina de pano cru. Apesar do trabalho forçado, encontrou felicidade no degredo. Finalmente, conseguira satisfazer a ambição de usar batina branca, batizar e cristianizar. Cristianizar. Então, o Moando queria ser padre e se tornou padre. Não da forma como ele tinha imaginado, mas se tornou padre ali no canavial. E aquilo foi bom para o senhor do engenho. Por quê? As suas habilidades eclesiásticas foram aperfeiçoadas na roça, onde as mortes eram muito frequentes. Não, é essa parte aqui, ó. Os colonos reconheceram nele o homem que precisavam, o pacificador das revoltas nas roças, com a doutrina do sofrimento na terra e a recompensa no céu. Então acontece, como o Moando se tornou padre deles, ele fez o quê? O ambiente se tornou mais pacificador, não tinham tantas revoltas. Então o senhor de engenho gostava daquilo. Isso aqui, obviamente, também pode ser, é uma crítica, né? A essa questão de como que
a religião ela pode se tornar assim, fonte, né, de uma busca de um controle social, né? E a gente sabe que aconteceu isso, por exemplo, com a questão das missões jesuíticas, né? Nessa parte da catequização. Que houve sim um domínio ideológico de fato, mas, de novo, pensando que é uma prova que diz, né, buscar estudantes críticos que respeitem a diversidade, fazer achar isso como se fosse a base de cristãos é um equívoco. Você colocar a postura de alguns que professam aquela fé como um, um carimbo de, ó, o cristianismo prega isso, prega o domínio, prega a opressão, isso é muito complicado. É a mesma coisa que você falar assim, ó, tem um estudante que não vai para a faculdade, fica faltando as aulas, se forma de maneira horrível, não é um bom profissional. Então isso faz com que as pessoas que vão para a faculdade sejam maus estudantes. Então é isso que é complicado nessa obra aqui. Mas é muito, muito interessante mesmo. Eu só gosto de colocar essa ressalva aí também para já que é uma prova que diz, né, que busca sempre a respeitar a diversidade, analisar os lados, né? Entender também que você pegar a imagem fora de contexto também é complicado. Tá, mas e de fato aconteceu isso, tá? De fato aconteceu isso. Só acho um equívoco não colocar que foi a postura de pessoas, mas que não era a base, entendeu? E aí, ó, esse ponto aqui tá interessante que é o seguinte, ó, os padres de verdade cobravam dinheiro que o povo não tinha. Muando fazia missa bem jeitosas e só cobrava algumas moedas. Então, aqui, ó, os padres cobravam dinheiro que o povo não tinha, e que a gente pode pensar o quê? De mercantilização da fé. Isso aconteceu muito, muito, infelizmente, até hoje. Até hoje acontece pastores que pregam e que cobram muito dinheiro. Eu sei de pastores que cobram acho que 90 mil, 100 mil para pregar. Então, isso aqui é uma mercantilização da fé. Isso aqui é uma crítica da mercantilização da fé e que com certeza é muito hipocrisia. Mas, de novo, isso aqui é a postura de homens, não a postura da fé. Que a fé condena isso. Então, você não pode julgar a fé pela postura de algumas pessoas erradas, né? Mas, realmente, a mercantilização da fé acontecia e acontece muito. Então, é tipo assim, ó, o padre que dá pra gente bancar. Tipo assim, infelizmente, os planos. É como se fosse assim, ó. Os padres têm meio que, tipo, planos, entendeu? Tipo assim, o plano Plus, o plano econômico, e o Muando era tipo que aquele plano econômico, sabe? Meio que free, o que você consegue pagar ali, tá? Muando fazia missas bem jeitosas, só cobrava algumas moedas. Então, essa mercantilização da fé, que realmente aconteceu. E acontece ainda, né? Infelizmente. E aí passaram-se 15 anos. Muando vendeu tudo que tinha e regressou à terra natal. Então Moando ficou sendo, vamos dizer assim, padre, né, deles por 15 anos. Até que ele então foi o quê? Foi embora. Ele juntou dinheiro, né? Ele recebeu um pouco pelas missas que ele fazia. E ele volta pra Moçambique. E ele vai atrás de quem? Depois de 15 anos. Ele vai atrás da Sarnal de novo. Então, é complicado isso, porque você fala, cara, o que você quer da vida, mano? Você faz um filho da mulher, abandona ela, depois volta com ela e foge com ela. Depois que você percebe que a situação tá complicada, você abandona ela, você é levado pra Angola, você fica 15 anos lá, e depois você volta atrás dessa mulher de novo. É literalmente isso que o cara fez. Literalmente isso. Então, é complicado. E aí, ó, Muando, ó, aqui o capítulo 18, ó. Muando também. Eu fiz até questão de marcar ele. Ele fala o seguinte, ó. Muando também é cristão, mas abandonou-me com uma criança no ventre. Ser cristão é uma coisa, mas a perversão e o afastamento dos deveres paternais, porque se é cristão, é coisa que ainda não entendo bem. Aqui, a gente pode interpretar de duas formas, né? Como aquilo que eu falei. Ela tá falando como se o cristão, como se o cristianismo pregasse isso, sabe? Condenasse a poligamia e. Eita, aqui, ó. Perdão, acho que eu não tava gravando a tela. Então, vou voltar aqui, ó, o capítulo 18. Muando, Muando também é cristão,
mas abandonou-me como uma criança no ventre. Ser cristão é uma coisa, mas a perversão e o afastamento dos deveres paternais, porque se é cristão, é coisa que ainda não entendo bem. Então é aquilo, a gente pode entender daqui de duas formas. Ela entendendo, não, ele é cristão, mas ele me abandonou como uma criança. Ou seja, não é que o cristianismo prega isso, porque no Novo Testamento, se você pega um, um dos requisitos para o homem ser presbítero, que nem seria pastor, presbítero era o quê? Ser homem de uma mulher só. Então você fala, pô, o cristianismo não tem como base isso, daqui a postura do mundo e não do cristianismo. Então, eu até quis colocar isso como base, porque eu acho que, já que é uma prova assim tão, assim, que analisa, né? Então é importante também a gente pôr pontos bem estabelecidos, né? Que isso daqui deve ser colocado assim como a postura de um homem, não como algo defendido pela fé. Porque se a Bíblia, que é a base de fé, diz que um homem deve ser esposo de uma mulher só, que o homem que não cuida da sua família é pior do que o descrente e abandonou a fé, então é bem importante fazer essa diferenciação. Certo? E aí, a Sarnal tá na dúvida de como que ele condena a poligamia e acha normal me abandonar. Só que, o que acontece? Ele volta pra Sarnal e a Sarnal fica brava, né? Ela vê ele anos depois. Só que daí, o que acontece? A Sarnal tem filhos, né? Ela teve que se prostituir. Então, olha que condição triste que ela chegou. A pessoa se prostituir pra conseguir sobreviver, né? E aí, o que aconteceu? Muando volta e ela discute com ele, ela foge dele, só que ele vai até a casa dela. E ele vê o quê? Os filhos dela lá. E as crianças dela as buscam, elas têm um desejo de paternidade. E aí, quando elas veem Mulan, elas perguntam: quem que é você? E daí ele fala assim: eu sou o pai de vocês. E aí, a história acaba assim. Então, Sarnau junto com Muando e ele como o pai das crianças. E a história termina, o livro termina de maneira bem poética. Fala que tá chovendo, que tinha uma vela. A autora, ela tem muito isso de poesia. Você vai perceber isso. Muito desses saltos. Então você vai perceber que você vai acabar um capítulo, vai começar outro. Você fala, ué, o que tá acontecendo? Você vai gastar uma, duas páginas até entender, mas logo você se situa. E também muito essa questão poética, certo? Então essa foi a análise da obra Balada de Amor ao Vento.